Olá, seja bem-vindo ao Curiosidade Revelada. Nesses vídeos, temos 5 fatos interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade em questões de intensidade, recursos financeiros e humanos mobilizados e pela quantidade de vítimas. Ao longo dos 6 anos de conflito, a violência espalhou-se por diferentes continentes, resultando na morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas. Grandes destaques dos anos da Segunda Guerra Mundial foram a construção de campos de concentração pela Alemanha nazista, sobretudo na Polônia, que tinham o objetivo de escravizar e exterminar judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, etc. Além disso, durante a Segunda Guerra Mundial, foram utilizadas pela primeira vez armas atômicas, lançadas pelos Estados Unidos contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. A respeito da Segunda Guerra Mundial, separamos algumas curiosidades e fatos pouco explorados. 1. Campos de concentração nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram criados nos Estados Unidos 10 campos de concentração em diferentes partes do país para abrigar a população de nipo-americanos. A construção desses campos de concentração foi resultado da histeria de guerra que fortaleceu a xenofobia contra cidadãos de descendência japonesa. A xenofobia contra cidadãos nipo-americanos era algo que existia nos Estados Unidos pelo menos desde o início do século XX e fortaleceu-se após os Estados Unidos terem sido atacados pelo Japão em Pearl Harbor, no ano de 1941. Ao todo, mais de 100 mil pessoas foram realocadas nesses campos de concentração e encontraram péssimas condições de vida nesses locais. O último campo de concentração nos Estados Unidos foi desativado em 1946. 2. Unidade 731. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, orientado pelo seu nacionalismo xenófobo e seu militarismo radical, cometeu uma série de crimes de guerra. Um dos locais onde várias pessoas foram vítimas da brutalidade cometida pelo exército japonês foram as instalações da Unidade 731. Essa unidade foi criada com o nome de Unidade de Proteção Epidêmica e Abastecimento de Água do Exército Kangtung e tinha como função primordial fazer o controle de qualidade da água utilizada pelo exército japonês baseado na China. No entanto, secretamente, a Unidade 731 foi utilizada pelo exército japonês para promover uma série de estudos macabros em cobaias humanas vivas e promover estudos para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas. Assim, conforme a afirmação do historiador Max Hastings, abre aspas, milhares de chineses capturados foram assassinados em testes feitos na base da unidade, perto de Harbin, muitos submetidos à vivissecção sem o benefício de anestésicos. Algumas vítimas eram amarradas em estacas para que bombas de antrais fossem detonadas à sua volta. Mulheres eram infectadas com sífilis em laboratório, civis da região eram sequestrados e injetados com vírus fatais. Fecha aspas. Os envolvidos com os experimentos da Unidade 731 não foram punidos como criminosos de guerra como parte de um acordo realizado entre os Estados Unidos e os médicos. 3. Traidor Quisling. Em abril de 1940, os nazistas colocaram fim a meses de marasmo e iniciaram a invasão da Noruega. A invasão da Noruega havia sido autorizada após adiamento duplo da operação que conduziria à invasão da Holanda, Bélgica e França. Assim, a Noruega surgiu como alternativa para que os nazistas tivessem o controle sobre uma posição estratégica de apoio aéreo e que lhe garantiria acesso à produção de ferro da Suécia. A invasão da Noruega pelos nazistas aconteceu após Hitler ter sido convencido pelo almirante Erich Raeder e pelo norueguês pró-nazista Vidkun Quisling. Quando os nazistas invadiram a Noruega, Quisling tornou-se chefe do governo colaboracionista por um breve tempo e a atuação de Quisling em convencer Hitler a invadir seu próprio país fez com que seu sobrenome Quisling se transformasse em um substantivo na língua inglesa para se referir a pessoas traidoras ou que se voltam contra seu próprio país. 4. O massacre dos judeus de Kiev. Um dos episódios mais tristes de toda a Segunda Guerra foi o Holocausto, responsável pela morte de 6 milhões de pessoas, na maioria de origem judia. Ao longo da guerra, os nazistas criaram diferentes mecanismos e formas de encontrar e exterminar os judeus, sobretudo no leste europeu.
Em um primeiro momento, os nazistas utilizavam-se do Einsatzgruppen, esquadrões da morte responsáveis por localizar e executar todos os judeus das áreas que atuavam. Um evento particular relacionado com a atuação do Einsatzgruppen aconteceu na cidade de Kiev, à época pertencente à União Soviética, a atual Ucrânia. Logo após a conquista da cidade, um prédio ocupado pelos nazistas foi atacado à bomba, o que enfureceu os nazistas. Como represália, o comando nazista local autorizou a execução de todos os judeus que ainda habitavam em Kiev. Os relatos contam que os nazistas reuniram uma multidão de judeus em uma parte da cidade e iniciaram um fuzilamento que, durante 36 horas, foi responsável pela morte de mais de 33 mil pessoas. Esse evento, conhecido como o Massacre de Babi Yar, foi um dos maiores massacres que aconteceram durante a guerra, e os relatos contam que o local onde os corpos foram enterrados minou sangue durante meses. 5. Canhões gigantescos. Durante os anos do conflito, a máquina de guerra nazista trabalhou de maneira obstinada no desenvolvimento de armamentos mais eficazes para utilizar na guerra. A megalomania e a engenhosidade dos nazistas fizeram com que eles construíssem os maiores canhões que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Os canhões receberam o nome de Xaverer Gustav Dora, e sua construção foi um pedido do comando nazista para que a Krupp, indústria de armamentos, construísse uma arma capaz de destruir as fortificações francesas da linha Maginot. Os empenhos da Krupp levaram à construção desses dois canhões, que, nas palavras de um general nazista, eram uma peça de engenharia extremamente impressionante, mas absolutamente inútil. O Xaverer Gustav particularmente foi utilizado durante o cerco a Sebastopol, cidade soviética localizada na região da Crimeia, em um combate que resultou na morte de 25 mil alemães e no uso de 50 mil toneladas de munição de artilharia. As atribuições do Xaverer Gustav eram: peso, 1.350 toneladas. Comprimento, aproximadamente 47 metros. Tripulação, 4.000 homens responsáveis pela montagem dos trilhos e manejo do canhão. Calibre, 800 mm. Peso dos projéteis, 7 toneladas. Alcance do disparo, 39 km a 47 km de distância. Cadência dos disparos, um disparo a cada 45 minutos, com um máximo de 14 disparos por dia. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, até a próxima!